sintéticos, que foi a maioria que nós falamos, segue a mesma premissa para a fitoterapia. A diferença é que na fitoterapia nós temos um número de princípios ativos muito maior, né? Eu estou com inflamação, estou usando diclofenaco, estou usando um medicamento sintético, vai absorver, distribuir, biotransformar, excretar. Estou com inflamação, estou usando como anti-inflamatório, vamos supor aí, a Ramamelis, né, a planta Ramamelis. Qual o princípio ativo? Eu tenho vários. Flavonoides, taninos, antocianinas, tenho várias substâncias. Essas substâncias também estão sendo absorvidas, distribuídas, biotransformadas e excretadas. Então, o contexto biológico, né, farmacológico vai ser o mesmo. A diferença é que estamos falando de muito mais substâncias. E a farmacodinâmica? Como essas substâncias ativas da planta, como esses fitoquímicos estão atuando? Passiflora é bom para ansiedade. Por quê? Porque tem alguns flavonoides presentes nela e algumas outras substâncias que reduzem aí os sintomas associados à ansiedade. Legal. Como isso acontece? Tem que ter um porquê, farmacologicamente falando. Já se sabe que os ativos A, B e C atuam lá no neurônio da forma X. Por isso que é bom para ansiedade. Isso é farmacodinâmica. Então, para a fitoterapia, a gente também tem esse contexto farmacodinâmico. A diferença é que às vezes a gente não vai saber como todas as substâncias vão funcionar. A gente sabe como algumas funcionarão. Agora todas, extrato do maracujá tem 100 substâncias diferentes. Eu sei como os flavonoides vão atuar, a maioria deles. Beleza. E os outros? Os outros muitas vezes a gente não vai saber, né? É isso que diferencia aí o contexto farmacodinâmico de um medicamento clássico para um fitoterápico. Na fitoterapia estamos trabalhando com uma mistura de substâncias e não apenas com uma, tá? Então não se esqueçam desse contexto cinético e dinâmico, porque é a junção entre farmacocinética e farmacodinâmica que nós temos o efeito biológico. Quer um outro exemplo? As pessoas usam cannabis, né, maconha, para uso recreativo. Como que ele está utilizando? Tudo bem que ele está fumando a planta seca, a inflorescência da planta seca. Ele está ingerindo vários ativos. O principal ativo de interesse aí para efeito recreativo é o THC. Então, se a gente pensar nesse sentido, o THC tem uma cinética de absorção, distribuição, biotransformação e excreção, e tem um mecanismo. Qual é o mecanismo, qual é a farmacodinâmica do THC que faz ele deixar a pessoa em uma determinada situação e por isso ela usa de forma recreativa? O THC age lá no receptor X e quando ele age lá ele aumenta a dopamina na área tal do cérebro, por isso que gera aquele efeito. De novo, é uma planta, temos os ativos, eu tenho o contexto cinético, eu tenho o contexto dinâmico. Tá? E aí eu vou comentar com vocês só esses dois gráficos, aí a gente faz uma revisãozinha para dar tempo e também para não quero me estender muito aqui para não massacrar muito vocês hoje. Se a gente pensar lá na farmacologia, a gente falou muito desses gráficos, né, de concentração sobre o tempo. É um gráfico cinético. Aí essa perguntinha aqui é: qual formulação apresentará o efeito biológico mais rápido? Né? Por quê? Justifique. O que nós precisamos lembrar lá da farmacologia geral? Para que algo exerça função biológica, vamos considerar aqui, para ficar mais fácil o entendimento, dipirona. Vamos supor que sejam duas formulações, duas apresentações do dipirona. Para que o dipirona exerça sua função analgésica, a gente precisa de uma CME. O que é CME? Concentração mínima eficaz. Isso é, tem que ter uma concentração mínima no sangue, né? Concentração plasmática. Tem que chegar um mínimo ali de dose na corrente sanguínea para que seja suficiente para distribuir, chegar no tecido e conseguir exercer uma função.
Se não atingir uma concentração mínima no sangue, o efeito biológico não acontecerá. Né? Então, quando a concentração no sangue passa da CME, da concentração mínima eficaz, o efeito biológico poderá se manifestar, porque uma concentração mínima de dose foi atingida no sangue. E nós temos a chamada concentração máxima tolerada. A concentração máxima tolerada, daqui para cima, a gente está mais suscetível a efeitos adversos. E se a gente subisse mais ainda, a gente poderia ter uma overdose, né? Uma dose fatal, uma dose letal, dependendo da substância. O intervalo entre a concentração mínima para o efeito acontecer e a concentração máxima que o indivíduo vai tolerar é o que a gente chama de janela terapêutica. Moral da história. A janela terapêutica é a concentração que deve ser atingida, né, para que o efeito biológico aconteça, né, onde o efeito biológico acontecerá, sem muitos problemas, né, sem muitos efeitos adversos. Então, se a substância ativa responsável pelo efeito biológico não estiver em concentrações que atendam à janela terapêutica, o efeito biológico não se manifesta. Aí a pergunta aqui é, qual formulação apresenta um efeito biológico mais rápido? Aí o que você tem que olhar Formulação B? Isso, formulação B. E aí, pensando aqui na justificativa, por quê? Você poderia justificar aqui, a formulação B atinge... não, minto. Interpretação errada. Ó. Qual formulação apresentará o efeito biológico mais rápido? Pensa assim, ó, na velocidade. Isso, Sim. Porque você tem que atingir a concentração mínima eficaz mais rápido. Então, se você pensar aqui, ó, quem atinge a concentração mínima eficaz mais rápido? A A atinge em meia hora. A B atinge em 2 horas. Então, em termos de velocidade, a A vai ter um efeito biológico mais rápido. Em meia hora, você já atingiu o mínimo necessário para que o efeito aconteça. Só teria um problema com a A. Ela também atinge, ela ultrapassa muito adverso. A concentração máxima que o indivíduo vai tolerar. A chance desse indivíduo aqui ter vários efeitos adversos, exemplo, náusea, dor de cabeça, né, muitos efeitos, diarreia, muita gente apresenta, é maior para A. Por quê? Porque além de atingir mais rápido a concentração mínima, ela chegou a extrapolar a concentração máxima. Ela passa da janela terapêutica, né? Então, só lembrando, concentração mínima para que o efeito aconteça, máxima tolerada, esse intervalo janela terapêutica. Aí, se a gente pensar aqui na próxima pergunta, qual a duração do efeito farmacológico para a formulação B? Aí você pensa assim, o efeito farmacológico se manifesta quando a concentração mínima está atingida. Se está abaixo disso, o efeito não vai se manifestar. No caso da concentração B, 2 horas depois... Isso. 2 horas depois que administrou, nós atingimos a concentração mínima eficaz. Quanto tempo dura essa concentração acima da mínima eficaz? Aí dura, né, 1, 2, 3, né, aqui teria o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que aí nós temos aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas vai permanecer na concentração acima da mínima eficaz. O que às vezes confunde? Quanto tempo dura o efeito? Dura 10 horas. Não, porque as 2 primeiras horas não atingiu a concentração mínima ainda. Então o efeito só vai se manifestar 2 horas depois. Se vai cair depois de 10 horas da administração, a duração do efeito está durando aí 8 horas. Então esse conceito aqui que eu estou falando é algo que a gente viu lá na Farmaco, né? Um conceito geral de farmacocinética. O que eu estou chamando a atenção é que para a fitoterapia tem que funcionar da mesma forma. Mas aí você pensa assim, mas quem que eu vou monitorar? Muitas vezes quem você pode monitorar pode ser o marcador. Não, isso não cai agora não, Jéssica. Isso cai só na P2. Por isso que depois eu vou retomar tudo isso de novo.
tá? Para vocês não... para a gente fixar melhor essa informação. Então, como que eu poderia monitorar para um fitoterápico essas questões biológicas? Você poderia monitorar um marcador. Se a gente pensar, por exemplo, na passiflora, a questão da vitexina, que é um dos flavonoides, qual que é a concentração sanguínea aí da vitexina? Ela acaba sendo um ponto de referência sobre como esses ativos estão respondendo